Exercício 38. Considere as funções f de x igual a x ao cubo, g de x igual a x à quarta e h de x igual a menos x à quarta. Todas têm primeira derivada e segunda derivada nulas para x igual a zero, certo? Que é fácil de ver. Você deriva duas vezes, ainda vai haver uma potência de x, fazendo x igual a zero, o resultado é zero. Então, como saber se no ponto 00 temos, para cada uma destas funções, um ponto de mínimo local, de máximo local ou de inflexão? Ou seja, você deve voltar lá para o texto, do artigo, se você não lembra. Lá nós dissemos que se a função tem uma derivada nula apenas num ponto, certo? De um determinado intervalo, apenas num ponto. E se naquele ponto a segunda derivada é positiva, temos ali então um mínimo local. Se a segunda derivada é negativa, temos um máximo local, mas se a segunda derivada é nula, nada podemos concluir. E esse exercício vem justamente tratar de um caso assim, em que a segunda derivada é nula e que, portanto, nada podemos concluir com aquele teste. Continuando aqui, uma forma que funciona bem para estas funções, que são simples, é analisar os valores de f de x, g de x e h de x na vizinhança imediata de x igual a zero. Faça x igual a ε, sendo ε um número positivo muito menor que 1, escrevendo 0 menor que ε, muito menor que 1, e identifique para cada uma destas funções se o ponto 00 é um ponto de mínimo local, de máximo local ou de inflexão. Então vamos começar com a função f de x. f de x igual a x ao cubo. Nós temos, só para checar aqui o que foi dito, f' de x igual a 3x2, e daí f' de 0 igual a 0, certo? E de fato essa derivada só é nula para x igual a 0. Então, temos um ponto crítico, né? É máximo local, mínimo local e inflexão. f duas linhas de x é igual a 6x e f duas linhas de 0 é 0. E isso então é que nos leva a essa interrogação, né? Aquele teste não nos permite concluir nada. Pois bem, aí vamos fazer o que foi sugerido aqui, foi pedido, trabalhando com esta função f de x, fazendo x igual a y, sendo y maior que 0 e muito menor que 1. Identifique para cada uma destas funções, no caso, por enquanto, f, se o ponto 00 é um ponto de mínimo local, de máximo local ou de inflexão. Bem, vamos lá. f de ε é igual a ε ao cubo, certo? Aqui está sendo contada metade da história, vamos dizer assim. É que não é suficiente a gente fazer apenas o x igual a y. Até porque é dito aqui, que uma forma, de saber se nós temos um máximo local, um mínimo local ou um ponto de inflexão é analisar os valores das funções na vizinhança imediata de x igual a zero. Fazendo x igual a y, com y positivo, e muito menor que 1, nós estamos apenas pegando um ponto à direita do x igual a zero. Nós temos que também pegar um ponto à esquerda, certo? Então, temos que calcular f de menos ε. Se o ε é positivo e muito menor que 1, menos ε é negativo e também é muito próximo do zero, certo? Então, f de menos ε vai ser menos ε ao cubo. Aí olha só, como ε é positivo, nós temos que f de ε, que é ε ao cubo, é maior que zero, e f de menos ε, que é menos ε ao cubo,
É claro que eu coloquei direto aqui, tá, gente? Mas vocês entendem que se quisermos detalhar, é isso aqui, né? Menos epsilon ao cubo. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Epsilon ao cubo, certo? É porque eu tinha feito direto. Como o epsilon é positivo, isto aqui é negativo. Ora, se... Aqui não. Se... Não tinha posto aqui. Se o f de 0 é 0, certo? O f de 0 é 0. F de uma quantidade positiva, mas muito próximo de 0, é positivo. E o f de uma quantidade negativa, mas muito próxima do 0, é negativo. O que é que nós temos? Nós temos um ponto de inflexão em 0, 0, certo? Porque a função passou de negativa para positiva, certo? Então temos uma coisa assim, ó. Certo? E aqui é o ponto 0, 0. Aqui é o gráfico de y igual a f de x, que é x ao cubo. Claro que se a gente desenhar o gráfico, a gente mata essa questão sem precisar fazer esse procedimento, tá? Mas o objetivo do exercício é ilustrar esse procedimento. Ok, passemos à função g de x. Então, g de x é x à quarta. Vou colocar logo aqui que g de 0 é 0, certo? G' de x é 4x ao cubo, e daí g' de 0 é 0, e aí isso já pergunta, né? E de fato essa derivada só é nula para x igual a 0. E aí isso já pergunta, é um ponto de mínimo local, de máximo local ou de inflexão? Aí, por aquele teste apresentado no texto, a gente iria calcular a derivada segunda, certo? 12x ao quadrado, mas aí essa derivada calculada para x igual a 0 dá 0. E aí aquele teste é inconclusivo, certo? Seguindo a orientação aqui deste exercício, nós devemos... já temos aqui o g de 0, que é 0. Agora vamos calcular o g de epsilon. Lembra que epsilon é uma quantidade positiva, porém muito menor que 1. G de epsilon é epsilon à quarta, certo? E que, portanto, é positivo, certo? G de menos epsilon é menos epsilon à quarta, que é epsilon à quarta. Também uma quantidade positiva. Ou seja, você tem g de 0 igual a 0 e na vizinhança imediata você tem, tanto à direita quanto à esquerda, quantidades positivas. Qual é a conclusão? Nós temos um mínimo local, que também será global, tá? Já que essa derivada aqui é nula apenas para x igual a 0. Mínimo local e global em 0, 0. Por fim, passemos à função h de x igual a menos x à quarta. Bem, a gente pode fazer o mesmo teste, certo? Mas podemos perceber diretamente o seguinte, que menos x à quarta é menos g de x.
certo? Não é o que o exercício pede, tá, gente? O exercício pede para fazer esse tipo de teste aqui. Mas eu estou apenas querendo ganhar tempo. Como menos x à quarta é menos g de x, né? Já que g de x é x à quarta, fatalmente chegaremos à conclusão de que o ponto 00, no caso desta função h de x, é um máximo local e global. Certo? Então tem esse desenvolvimento aqui semelhante a esse. Chegaremos à conclusão de que temos um máximo local e global em 00. É só para você seguir esses passos aqui, ó, tá? Porque o que vai mudar essencialmente? Vamos indicar aqui. Trocando g por h, nós vamos ter menos epsilon à quarta e aqui também menos epsilon à quarta. Pode fazer a conta. E, portanto, teremos uma quantidade negativa aqui e aqui. Ou seja, o h de 0 é 0, mas o h de epsilon é negativo e o h de menos epsilon é negativo. O que nos leva à conclusão de que há, no ponto 00, considerando o gráfico de h de x, um máximo local e também global. Certo? Esse exercício foi só para ilustrar assim, de forma muito básica, que quando aquele teste apresentado no texto não funciona, não se aplica, porque a segunda derivada é nula no ponto crítico, você tem que procurar outras formas de identificar se trata de um máximo local, um mínimo local ou um ponto de inflexão. Tá? E isso aqui também nem sempre é prático ou seguro de se fazer. Tá? Então, problemas de otimização são uma área vasta e complexa, tá? E aqui a gente está tratando de uma maneira extremamente simples.